Vamos neste momento voltar à nossa leitura de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, nós vamos hoje meditar num tema importante da vida humana. Alguns pensam que há uma distinção quando nós nos reunimos para ler a palavra e a vida do dia a dia, e não há distinção alguma. Tudo que nós lemos é algo praticável. A palavra do Senhor, ela é para o dia a dia. E hoje nós vamos ler este texto novamente e meditar sobre a visão bíblica da condição humana. Esse tema ele é importante porque ele rege tudo quanto nós somos e fazemos. Porque nós trabalhamos, porque nós formamos família, porque nós pensamos no passado, porque o presente é importante, o que nós pensamos do futuro, tudo é regido pela visão que se tem de si e da vida. Qual é a visão bíblica sobre o homem? Por isso nós vamos ler esse texto e meditar nessa temática. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Até aqui os irmãos podem se assentar. Lutero, a estátua dele, porque os meios virtuais assim divulgam, né? A imagem, o busto de Lutero com esta frase: o justo viverá por fé. E há muitas pessoas que erroneamente atribuem essa frase até a Lutero, né? Não imaginando que isso é uma frase bíblica. E este exercício de referência que nós temos, de ver uma imagem, atribuir a um nome e a um evento da história, ele é bom, todavia ele é limitado, ele nos limita num recorte da história apenas, e parece que tudo o que nós temos para meditar sobre o justo viverá por fé diz respeito à reforma protestante. Mas as pessoas se esquecem de que esse é um texto do Antigo Testamento, livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, e que é lembrado por inspiração divina, o Senhor soprando, falando através do apóstolo Paulo. Ele menciona esse texto novamente, e que historicamente foi usado não apenas por Martinho Lutero, mas muitas outras pessoas. E para chegarmos a essa declaração de o justo viverá por fé, nós fazemos uma pergunta: quem é o justo? Né? Ou quem o declara desta forma? E se nós formos para uma resposta peremptoriamente, a gente perde também muito do significado que há esse texto, porque há um raciocínio para chegar até aqui. E é necessário que a gente tenha conhecimento da condição humana desde o livro do Gênesis. Uma pessoa que tenta falar de justificação pela fé, que tenta falar sobre a natureza humana, mencionando um postulado da reforma apenas, sem meditar na Escritura, ela perde muito. Na verdade, ela não trata o assunto como a Bíblia exige que seja tratado. E nós vivemos um tempo que parece que nada mais importa senão o homem reivindicar seus direitos. Tudo que o homem tem a dizer é falar
este é o meu lugar. E agora tornou-se moda uma expressão lugar de fala, né? É meu lugar de fala, é meu direito de falar, é meu ambiente de expressão e tudo isso. Mas vamos ter uma imagem bíblica do que é o homem para que nós caminhemos em obediência ao Senhor Deus. Primeiramente, vamos voltar lá no livro do Gênesis e ler o que a palavra do Senhor nos ensina sobre a formação do homem, para então nós fazermos a aplicação necessária de Romanos capítulo 1. Nós lemos no livro do Gênesis, capítulo 1, que a pessoa principal é o Senhor Deus. Nós temos obras que são contemporâneas ao livro do Gênesis, e elas narram a história da criação, não porque são expressões literárias conflitantes com o Gênesis, mas sim porque a criação é um evento que desde os primórdios os homens sabiam que foi algo sobrenatural, mas que civilizações que se afastaram do conhecimento de Deus, elas deram vazão aos mitos, e o contar da criação era mais eivado dos conceitos mitológicos do que princípios de reverência a Deus. Então nós temos, por exemplo, os babilônios, os assírios, que tinham um panteão de deuses, algo aproximadamente em torno de 5.000 deuses. Imagine só, uma religião que tem esse volume de divindades, e com uma história de criação, com uma história de serpente, com uma história de dilúvio, tudo isso. Nós tínhamos também os egípcios, contemporâneos do grande Moisés, que Deus usou para escrever a Torá, o Pentateuco. E eles tinham também uma mitologia da criação e tudo isso, que envolvia uma divindade, que envolvia água nos primórdios. Mas então Deus chama Moisés, e ele passa 40 dias e 40 noites, no momento a sós com Deus, em que Deus revela tudo para ele sobre como aconteceu. É uma aula VIP com o Criador, e que ele diz: olha, não foi segundo o que dizem lá no norte, na Babilônia, não foi segundo os egípcios, que você foi muito bem formado na cultura deles, mas foi dessa forma aqui. E a forma como Moisés narra, segundo Deus revelou a ele, tudo da criação, é diferente dos mitos daquela época, porque as decisões, Deus é a pessoa que intenta, Deus é quem legisla, Deus é quem dá a palavra de ordem. E assim, no livro do Gênesis, no capítulo 1, nós temos essa declaração, que no princípio não foram deuses, não foram elementos da natureza, foi Deus. Deus disse: haja, e houve, e assim se fez. Mas quando chega no versículo de número 26, Deus ele não diz haja o homem, Deus ele entra em assembleia com ele mesmo. O termo Deus no livro do Gênesis, aqui no capítulo 1, e por vezes em toda a narrativa, é o termo hebraico que nós utilizamos como Elohim, que é plural. Esse é um termo plural. Deus diz: façamos o homem à nossa, o quê? Imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, quem criou? Deus. Deus é o Criador. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Um texto bíblico que as pessoas estão lutando para tirar da Bíblia, mas é a palavra de Deus. Não se altera isso.
A Bíblia, ela nos ensina e ensinemos os nossos filhos isso. Deus é o Criador, é Deus quem intenta como será a criação, como ela virá à existência, e é Deus quem define. Deus criou homem e mulher. Está assim na sua Bíblia? Ótimo, grife, guarde a referência, ensine em casa, faça culto doméstico, chame filhos para a mesa, abra a Bíblia e ensina. Quem define gênero é Deus. Quem define gênero é Deus. Ponto final. Posto isso, nós então nos maravilhamos com essa declaração, porque Deus fez todas as coisas pela palavra do seu poder. Haja e ouve. Mas quando é para criar o homem, ele entra em assembleia com ele mesmo e diz: façamos o homem. Desde o tempo dos pais da igreja, que é o período dos discípulos dos apóstolos, até aproximadamente o século V da nossa era, a igreja ela ensinava e afirmava isso, que aqui é uma menção clara da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falando a respeito da coroa da criação, que é o homem, que é feito no sexto dia. No sexto dia é feito homem e mulher. Aqui há uma necessidade de esclarecimento teológico. Pessoas às vezes pensam que o homem foi criado logo no início, e depois passaram dias e a mulher foi feita. Não, ambos foram feitos num único dia, o sexto dia. E Deus diz: façamos a nossa imagem. Ora, o que é uma imagem? A imagem, ela representa o elemento a que ela referencia. A imagem não é a referência em essência, ela aponta para esta referência, correto? Todos nós sabemos isso. Um busto de Regente Feijó, que há no centro de São Paulo, não é ele, aponta para a figura histórica dele. Assim também é quando nós olhamos para essa questão da imagem, aqui no Gênesis, que Deus está falando, é que Deus, Ele está criando alguém que aponta para Ele. Ou seja, isto é, gente, uma declaração de que Deus criou o homem para quem? Para Ele mesmo, para o louvor da sua glória. Qual é a visão bíblica de quem é um homem? Começa com essa afirmação de que Deus criou o homem para si, para o louvor da sua glória. Deus não criou o homem para o homem. O homem não é uma invenção para ele mesmo. E é aí que tem a necessidade de nós estudarmos essa questão do propósito da vida, como nós estudamos nos nossos grupos pequenos. O propósito de viver. O propósito de viver que muitas vezes nos compele à escola do sofrimento, porque sofremos, porque dói às vezes viver, mas tudo nós sabemos que redundará na glória de Deus, e a nossa vida só faz sentido nesta relação. Portanto, meus irmãos, anotemos isso na nossa aula de hoje. Deus nos criou para si. Santo Agostinho disse nas suas confissões: criaste-nos para ti, e inquieta está a nossa alma enquanto não repousar em ti. Toda a inquietude humana, ela nasce disso, de buscar significado fora da presença do Senhor. Posto isso, nós já vemos que quando Deus entra em assembleia para criar o homem, Ele diz sobre: tenha ele domínio. O que é isso senão o Criador dizendo sobre a responsabilidade da criatura? E aí vocês podem acompanhar comigo no capítulo 2, versículo de número 15. Gênesis 2:15 nos diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden.
para o cultivar e o guardar. Deus criou o homem fora do Éden. Eu acho isso maravilhoso, estudar Gênesis. Deus, ele toma do barro, massageia, faz com a sua própria mão este boneco de barro, sopra nas suas narinas e ele passa a ser alma vivente. É o sopro de Deus que traz a vida. Por isso que o hálito divino, a palavra de Deus, o sopro divino, que é a palavra de Deus, é o que nos alimenta. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Há uma relação entre nossa alma e a palavra de Deus, irmãos. Não nos esqueçamos disso. Quando nós meditamos nas Sagradas Escrituras, quando nós ouvimos a exposição da Escritura, nós estamos recebendo algo de Deus. João Calvino dizia isso: se você ouve uma exposição da Escritura Sagrada, e ao chegar na sua casa, você lê a Bíblia, você vê que cada detalhe está exatamente como está na Escritura, então Deus falou com você. Por mais simples que seja o texto, por mais que você o conheça, se o expositor vem à frente, abre a Bíblia, lê, explica o texto, tal como você vê na Sagrada Escritura, não menospreze, é a palavra de Deus, é Deus falando com você. Então, Deus sopra no homem, ele se torna alma vivente, e Deus o coloca no jardim que chama-se do Éden. A palavra Éden vem do hebraico de uma raiz de delícias. Deus coloca o homem num lugar de comunhão plena com ele, um lugar de delícias. Esse lugar, Deus dá a ele uma incumbência para o cultivar e o... grife isso na sua Bíblia. Gênesis 2:15. Se Gênesis 1:26 e 27 nos fala que Deus é o Criador, e que Deus nos criou para referenciar a Ele, para o louvor da sua glória, agora em Gênesis 2:15 nós aprendemos de que Deus deu uma responsabilidade. Você só cultiva algo porque isso precisa de cuidado. A diferença de um jardim para um matagal é o cuidado. Para o cultivar e o guardar. Você só guarda alguma coisa porque você entende o valor que isso tem. Antes de você vir para cá, você fechou a sua casa, né? Tem coisas de valor lá dentro. A sua casa é valiosa para você. É uma forma de guardar. Portanto, aqui Deus está apontando para nós a sua palavra de que o homem, ele, ao contrário da filosofia humana de que no princípio era homem da caverna e com o tempo ele foi evoluindo, pelo contrário, o homem criado por Deus, ele era perfeito. Imagine este homem, o primeiro homem que teve capacidade de nomear a todos os seres viventes, sem ter uma planilha na mão, como nós precisamos hoje, fazer cálculos, entender a natureza de um animal, chamar pelo nome, nomear. Tudo isso Deus fez passar diante de Adão e ele nomeou. Esse homem era perfeito e Deus dá essa grande responsabilidade para ele. Esse jardim, que de toda a criação, de tudo que eu criei, que é muito bom, esse lugar é um lugar de delícias e você estará nele para o cultivar e o guardar. Que grande responsabilidade. Mas a palavra do Senhor nos ensina, em Gênesis capítulo 3, mas a serpente, mais sagaz ou astuto que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, 2 pontos, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher,
do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Vamos meditar um pouco nisso aqui. Nós estamos vendo o evento da tentação. E o que caracteriza a tentação? A tentação, ela deve ser estudada biblicamente, porque ser tentado não é o mesmo que cair em pecado. Que isso fique bem claro. O fato de você sofrer tentação não quer dizer que você já caiu. E o diabo, ele gosta de confundir a mente humana nesses termos. Você já foi tentado mesmo? Então se entrega. Mas ser tentado é uma coisa, cair em pecado é outra. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas Jesus em nada pecou. Há uma grande diferença. Eu e você nascemos em pecado. Somente Jesus foi gerado no ventre de uma mulher pelo Espírito Santo. Nasceu sem pecado. Somos tentados, e Tiago disse que ao sermos tentados, não podemos dizer de Deus sou tentado, porque Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um de nós somos tentados pela nossa cobiça e pela concupiscência dos olhos. Isso quem diz é o apóstolo Tiago. Agora voltemos aqui para Gênesis 3. Nós sabemos que a serpente ela é um animal, Deus criou. Mas o texto, ele vem de uma forma poética nos trazer de que há alguém usando a figura da serpente para adentrar o ambiente do jardim, o ambiente que era comum do homem criado, e a criação toda ali, e este ser, ele se une a este animal, ele se envolve neste ambiente, ele se disfarça se apresenta e faz uma pergunta: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Vejam só o caráter da tentação. O caráter da tentação é trazer uma questão quanto à ordenança divina. E a mulher responde, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Até aqui tudo bem, né? Nem tocareis nele. Deus não disse isso, gente. Deus não disse nem tocareis. É que no evento da tentação, Gênesis está nos ensinando que faz parte da pessoa que é tentada, ela também ir a um extremo que não está na palavra. Nenhum extremo é saudável. Nenhum extremo é saudável. O equilíbrio é necessário. E essa é a nossa grande necessidade, ter equilíbrio. E só é possível ter equilíbrio numa relação de obediência à palavra de Deus. O fato dela estar respondendo à serpente já mostra um diálogo que não deveria acontecer. Nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse, versículo 4, é certo que não morrereis. O que Satanás faz? Ele deturpa a palavra de Deus no ouvido para que penetre no coração do humano. O que Deus disse não é o correto. Vá por mim. Eu conheço disso aqui. É certo que não morrereis. Porque Deus sabe. Eu acho isso blasfêmico.
Deus sabe. Satanás, ele nos tenta nesses termos. Deus sabe algo e por isso ele veda a você acesso. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ora, os olhos deles estavam fechados? De forma alguma. Deus os fez à sua imagem e semelhança. Façamos a nossa imagem e semelhança. Eles serão uma referência apontando para nós, para a nossa glória. E Satanás, ele concentra o olhar do homem no homem, vendo a mulher, que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. Antes que alguém diga, a Bíblia é machista, isso aqui é um problema, porque a tentação só acontece com a mulher, ou então alguém realmente lendo esse texto engendre qualquer tipo de pensamento, se não fosse pela mulher o pecado não teria entrado. Deixe eu dar uma informação a vocês. O texto original hebraico nos diz: tomou a mulher e deu ao seu marido, que ao seu lado estava. Todos nós imaginamos que a mulher comeu do fruto, depois ela andou uns 10 quilômetros, encontrou Adão fazendo alguma coisa no jardim e disse para ele: prove, não é? Mas não, o texto inspirado, ele nos diz: Adão estava junto, ao lado, e não fez nada. A mulher foi enganada, mas o homem não foi enganado. Ele voluntariamente decidiu ir contra toda a lei de Deus. Por isso, o pecado adentrou a raça humana e graçou com toda a descendência. Este homem, ele tinha um livre-arbítrio. Ele foi criado com esta livre decisão. Mas é comparado como a parábola que Jesus conta, do homem que planta um jardim ou uma vinha, cerca ele pelo valor que ele dá àquele jardim, e dá a incumbência para um homem guardar esse jardim. Só que este homem toma a chave, agora licença poética minha, e quando o inimigo bate a porta, ele diz: entra, e dá a chave do jardim na mão do inimigo. Vocês já perceberam que quando Jesus foi tentado, Satanás disse ao Senhor Jesus no Evangelho de Lucas: tudo isso te darei, se prostrado me adorares, vírgula, porque tudo isto me foi dado. Quem deu a ele? Quem deu essa liberdade para ele? Meus irmãos, o ensino da tentação nos ensina que algo precisa ser desfeito somente pelo poder de Deus, porque a inclinação do homem após a tentação, quando diz que ele se torna conhecedor do bem e do mal, a menção aqui não é que ele não tinha noção do bem e do mal, porque Gênesis 2,15 nos fala que Deus o colocou para o cultivar e o guardar. Para que uma pessoa tenha esta razão, esta faculdade, ela tinha noção do que é bem e mal. Ela não precisava cair em pecado para isto. Tinha responsabilidade. Não era uma tábula rasa como as pessoas pensam. Era perfeitamente perfeito. Deus o criou. Viu Deus tudo quanto havia feito e era tudo muito bom. Deus não fez o homem faltando nada. Completo. Mas a partir do comer do fruto, ele se torna legislador do que é bem e do que é mal. É isso que o texto está nos dizendo. Agora não vai a Deus e a palavra de Deus para saber o que é bom e o que é mal. Ele mesmo diz: isso é bom e isso é mal segundo os meus olhos.
Por que que eu e você precisamos de oração e da palavra de Deus para tomar decisões? Porque a nossa noção de bem e mal é pós-queda, gente. É após o comer do fruto. Nossa visão de bom, de ruim, de maravilhoso, tudo precisa ser passado pelo crivo da palavra de Deus. Basta ver a nossa criação. Há uma parábola interessante para o Dia das Mães. Certa mãe vai no dia 7 de setembro ver a marcha do filho, e lá vem toda a tropa marchando, e ela olhando cutuca a amiga e diz assim: olha lá, estão vendo meu filho? Toda a tropa está marchando errado, só ele marcha certo. Nós somos assim. Nós todos somos assim, não é apenas a mãe orgulhosa, mamãe coruja, mas todos nós temos uma visão de bem, de mal, de bom e de ruim, que Deus olhando diz: não é a minha opinião de bom e de mal, de bem, de ruim, não, precisa da minha, a sua está eivada, contaminada do fruto que foi comido desde o início. E de lá para cá, meus irmãos, Gênesis vai nos ensinando. Vamos folhear a Bíblia a partir do capítulo de número 5. Começa esta história que é chamada no Gênesis de Toledot. O Gênesis tem Toledot, que quer dizer gerações. E através dessa organização poética da genealogia dos Toledotes é que o Gênesis se forma, e ele não se perdeu ao longo das tradições. Então começa a se dizer: viveu Adão tanto tempo, teve filhos e filhas, e os dias dele, versículo 5, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. E assim também diz de Sete, seu filho, que ocupou o lugar de Abel, e nos diz: todos os dias de Sete foram 912 anos, versículo 8, e morreu. Aqui mostra gradativamente como se dá a influência do pecado na natureza humana. A morte entrou. O que a serpente disse: é certo que não morrereis. Gênesis vem nos dizendo: viveu e morreu, e morreu, teve filhos e morreu, e morreu. E nós vamos então acompanhando a narrativa, que no capítulo 6 começa dizendo que a linhagem de Sete vai se misturar com a linhagem de Caim, que matou Abel. Filhos de Deus é uma referência à linhagem de Sete, e filhas dos homens que eram formosas, linhagem de Caim. Essas linhagens se misturam, e há a corrupção generalizada da humanidade que vai resultar no evento do dilúvio. Juízo de Deus é aplicado sobre toda a humanidade. E por que isso? Porque Deus é justo, Deus é santo. Agora vamos abrir a Bíblia lá perto do final da Bíblia, na primeira carta de João. Primeira João, capítulo 1. Primeira João, capítulo 1. Versículo 5. Diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Grife isso: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma.
E como nós aprendemos de Davi no Salmo 139, não há um lugar, uma dimensão possível que Deus não esteja. Ele está presente em todos os lugares. Logo, Deus sente a menor manifestação do que é tenebroso. E Ele, por ser luz, não tolera treva nenhuma. O negócio dele é iluminar tudo. E esse Deus, Ele traz luz sobre a criação. Quando nós vemos juízo de Deus sendo aplicado, tal como no dilúvio, por que Deus, Ele ordena então que águas e o abismo se abra e há uma efusão de juízo por toda a parte? É porque esse Deus, que essencialmente é luz, Ele não suporta no sentido de tolerar. Ele é todo poderoso, Ele criou todas as coisas, Ele é santo, 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 e Ele não vai permitir que a influência satânica prevaleça na sua criação. E assim esse juízo vem. E Deus encontrou apenas um homem, chamado Noé, naquela ocasião. Noé era justo e andava com Deus. Essa é a biografia dele. Noé era justo e andava com Deus. Por isso, Deus ordenou a ele que ele fizesse uma arca para salvar a sua família. Eu acho interessante, porque Deus, Ele fala com Noé e Ele salva a família. E os filhos e as mulheres entram na arca. Deus tem um plano, não é de criar indivíduos e soltar. Deus tem um plano com a família, gente. Com a família. A família importa para Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus e perguntamos qual é a referência bíblica sobre o que é o homem, nós encontramos a família. E não tem essa de qual é o sujeito mais importante da família. É o homem o provedor? É a mulher? Ou é o filho ou a filha, o reizinho ou a rainhazinha que manda em casa? Não, a família como um todo. Cada um tem seu papel. Cada um deve ser ensinado. Teu filho quebrou um copo com raiva, jogando na parede? Discipline ele. Ensine ele quanto custou aquele copo. Onde que compra? Como que paga? Ensine. Cada um tem o seu papel na família. Quando a família começa a entronizar alguém ali dentro, as pessoas perdem o papel, então ela começa a se tornar ultra disfuncional. A família importa para Deus. E Deus, Ele deseja constituir família. E nós aprendemos então com a Bíblia Sagrada que o plano de Deus é livrar, não é apenas o homem, mas é salvar a família. A mensagem do Evangelho, ela vem para indivíduos, mas ela vai desaguar na família. Tanto é que quando Paulo e Silas, eles estão no cárcere, e o carcereiro é tocado pela mensagem do Evangelho, que eles cantam, aquele homem disse: o que faço para ser salvo? E a mensagem é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando Pedro prega no Pentecostes, que os homens veem tudo aquilo, e o primeiro apelo da história da igreja não foi feito pelo pregador, foi feito pelo povo. Que faremos, irmãos, para não sofrermos condenação por termos rejeitado a Jesus, o Cristo? Pedro diz o quê? Creia no Senhor Jesus e sejam batizados. Para vós e vossos filhos é esta promessa. A promessa do Evangelho, ela é para indivíduos e família. Deus tem plano, meus irmãos, e nós não podemos pensar que o Deus que diz façamos, deixou este plano, Ele abortou isso.
O plano de Deus no Evangelho é de restaurar o homem e a sua casa. Agora entra a aplicação nossa sobre esta aula que nós estamos em Romanos. Voltemos para Romanos capítulo 1. Alguém deve estar perguntando por que o pastor deu essa volta toda para fazer a gente chegar em Romanos 1 novamente. Por causa disso aqui. O texto nos diz, no versículo 16, Paulo fala por que ele tem orgulho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. A razão é porque é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação. Irmãos, quando nos fala que o Evangelho é o poder de Deus, não é no sentido de força, impetuosidade. Quanto de poder tem esse poder? Não entremos nessa discussão, porque não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está nos dizendo é o seguinte: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é a única forma que Deus tem para salvar. E o que é o Evangelho? Nós já estudamos isso em aulas passadas, desde o mês de janeiro estamos estudando. O Evangelho, versículo 3, com respeito a seu Filho. O Evangelho não é uma ideia, não é uma filosofia, não é uma mensagem. O Evangelho é a própria pessoa de Jesus. Deus enviou o seu Filho, o Filho pregou, o Filho ensinou, o Filho tomou sobre si os nossos pecados, levou na cruz o Calvário, disse: está consumado. O Filho morreu, o Filho ressuscitou dentre os mortos. A mensagem é toda a pessoa do Filho, e o que isto faz no coração humano, nos livra de tudo aquilo que o comer do fruto trouxe. O comer do fruto começou com um diálogo com a serpente, com exagerar mandamento que Deus havia dado. Por que nós temos necessidade de aprender a lidar com a palavra de Deus, meus irmãos, mesmo sendo cristãos? Porque nós somos tentados a majorar aquilo que é, e nós precisamos ter equilíbrio. Isso também faz parte da natureza caída. E o que o Evangelho faz em nós? Ele é o poder de Deus, e esse poder atua em nós. Olha, quando o homem se calou e expôs a sua mulher ali a ficar naquele diálogo com a serpente, essa omissão do papel é restaurada no Evangelho. Casamentos podem ser restaurados? Podem, pelo poder do Evangelho de Jesus. Não desista do seu casamento. Ouça a palavra de Deus e permita que o poder do Evangelho restaure esta união. Não incentivamos divórcio e não somos agência divorciadora. A igreja não é. Nós somos agentes da reconciliação. Deus tem um plano com a família, irmãos. Por isso que nós estamos desde Gênesis meditando em tudo isso, porque esta omissão de papéis de Adão e Eva, quando o Evangelho chega na vida, isso para. E esta conversa diabólica, né? Que coisa, um ser humano conversando com o pior inimigo que a raça humana já teve e tem, que é Satanás, o inimigo das nossas almas. E aí eu cito Santo Agostinho novamente: não pense que você é inteligente o suficiente para vencê-lo. Ele estuda você desde o ventre da tua mãe. Pela tua respiração, pelo teu ofegar, ele sabe todas as suas fraquezas. Ele não lê a tua mente, mas sabe por tuas reações tudo o que você anela, intenta, e ele fica em derredor, como uma fera, buscando quando avançar. Por isso, você precisa
de Deus para vencer as suas tentações. A Bíblia nos ensina: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, Pedro disse. Mas Paulo disse para Timóteo: fugir das paixões da mocidade. Você pode ser um senhor experiente, mas esse é o mandamento: fuja das paixões da mocidade. Agora não inverta a ordem, tá? A Bíblia diz: resistir ao diabo e fugir das paixões. Não tente você resistir à tentação e fugir do diabo, porque isso é desobediência à palavra de Deus. Se inverter, é porque está sendo desobediente à palavra e está sendo alvo, presa fácil da serpente. Portanto, como que nós vivemos essa vida? A Bíblia nos diz: pelo poder de Deus, para a salvação. E o que é salvação? Há 3 coisas sobre salvação que nós precisamos meditar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se uma pessoa disser assim: eu sou salvo, e o que é ser salvo? Ela responder: eu fui perdoado por Deus. Ela está respondendo biblicamente, mas não é toda a resposta. Porque não é só o perdão. O que significa ser salvo? Primeiramente, é ser liberto do pecado. Ser liberto do pecado. Paulo disse em Romanos capítulo 6: agora, pois, libertados do pecado, temos como fruto a santificação. Santidade não é para algumas pessoas, é para todo o povo de Deus. Santidade é uma vida devotada à glória de Deus. A palavra santo, no Antigo Testamento, ela aparece mais de 830 vezes em forma imperativa, para que sejamos santos. Kodesh. O que é isso? Este copo d'água, ele estava numa caixa, junto com outros copos d'água, e ele foi retirado de todos os demais, e foi separado e veio para cá. Num certo sentido, ele é Kodesh, ele é santo. Santificado é isso. Você um dia estava com toda a massa de pessoas que se rebelaram contra Deus, que andavam contra a vontade de Deus, mas Deus, por sua graça e misericórdia, te tomou e te separou para o quê? Para si. Façamos o homem para nós. Isto é o significado do homem ser santo. Ser santo não é para alguns. Deus disse para o seu povo: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. É uma ordem de Deus. Santidade só é possível pelos méritos de Jesus Cristo. Pelo que Jesus fez, é possível viver uma vida para o louvor e glória do nome do Senhor. Não é uma vida de colocar pingos nos is, de inerrância, porque isso também agrada a serpente. Isso traz uma vaidadezinha. Certa vez eu conheci um sujeito que ele falou: faz 1 ano que eu não peco. Falei: você está doido? Era uma conferência teológica. E aí ele falou assim: faz 1 ano, disse para todo mundo que estava ouvindo: faz 1 ano que eu não peco, eu estou marcando os dias. Falei: para com isso. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A Bíblia diz: você está pregando heresia, rapaz, desce daí. Todos nós temos uma natureza que conspira contra Deus. Por isso que você luta para orar, por isso que você luta para ler a Bíblia, por isso que você luta para vir para a igreja, porque ter comunhão com gente santa, a serpente fica, ó, tudo hipócrita, vai lá não vale a pena, viu? Ó, fala mal, viu? Ó, fez, tá? Se veste bem, mas é pecador. Ô gente, todos nós estamos sendo tratados por Deus para morar no céu. Todos nós.
Todos. Portanto, resista a essa tentação em nome de Jesus. O seu lugar é aqui. O seu lugar é junto da família de Deus, sendo tratado pela palavra de Deus. E o que quer dizer esta palavra, ser salvo? Significa que o homem é libertado do pecado, do poder do pecado. Ele é libertado da culpa do pecado, do poder do pecado e da corrupção do pecado. Você sabia que pecado corrompe? Corrompe. Você conheceu seu tataravô? Nem eu o meu. Por quê? Efeito do pecado. Vai corrompendo a natureza, vai corrompendo até uma hora que para. E quando é que isso vai ser desfeito? Quando Jesus voltar, todo o poder do pecado será aniquilado. Todos os mortos ressuscitarão. Uns para a glória eterna, outros para receber o juízo eterno. Nenhum homem vai comparecer perante o justo juiz em espírito, tá? Jesus disse que todos comparecerão num corpo ressuscitado, ressurreto. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 20. Está escrito assim: agora, o que significa ser salvo? Significa que o homem é reconciliado com Deus. Além de ser liberto do pecado, o homem ele é reconciliado com Deus. Terceira coisa que o Evangelho faz em nós é que ele restabelece a esperança da glória. A comunhão perdida no Éden, ela é restaurada pelo poder do Evangelho. Aquela vida de pense em você que a serpente semeou, você é a pessoa mais importante, você é o que importa, você é tudo o que importa, irmãos. O Evangelho muda e diz: Deus no princípio disse, façamos, vamos ter comunhão junto, nós somos uma família. O Evangelho restaura isso em nós. Como que nós, com a visão bíblica correta sobre quem é o homem, por que ele foi criado, o que aconteceu na tentação, lemos esta mensagem: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O texto não encerra aqui. Para encerrar, observem vocês o versículo 18. Nós encerramos a nossa aula. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. O texto está nos dizendo que o Deus que lá no princípio trouxe juízo para uma geração que fez vistas grossas à sua palavra, o texto está nos dizendo, aquilo lá foi apenas o início de uma aplicação de juízo que há de consumar toda a impiedade. Não vai sobrar ninguém, exceto o justo que vive pela fé. Portanto, o texto que diz, o justo viverá pela fé, não é para ser lembrado somente em 31 de outubro. É nossa meditação de todos os dias, sabendo que, porque eu tenho fé que Deus concedeu, para que eu creia na obra de Jesus Cristo, eu não faço parte dessa geração impiedosa, que sofrerá sob a ira de Deus. Viverei, porque fui justificado pela fé. Posto isso, eu convido você neste momento a se colocar em pé e nós vamos orar. Oremos. Senhor, graças te damos, ó Deus, por tua bendita palavra, que é viva e eficaz.
e que nos ensina o caminho da verdade. Perdoa-nos os nossos pecados, perdoa-nos, ó Deus, por não ter muitas vezes o esmero de compreender quem somos, de acordo com a Tua palavra. Muda em nós, ó Deus, o que nós pensamos sobre a oração, sobre a leitura da Tua palavra e sobre a comunhão com a Igreja de Jesus Cristo. Porque esta vida de oração, esta vida na palavra, essa vida de comunhão santa, é resultado do poder do Evangelho em nós. Senhor, opera Teu poder em nós cada vez mais. Aplica em nós a Tua palavra, para que vivamos a vida no Evangelho e não mais como pessoas ímpias, que viram as costas para a Tua palavra e que dão vazão às tentações e se afastam da comunhão com Deus. Senhor, dá-nos a Tua palavra cada vez mais. Assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.